Memórias do Padre Germano, capítulo 10. A oração das crianças. Que venham a mim os pequeninos, que venham com as suas inocentes travessuras, com as suas alegres gargalhadas, com a turbulência infantil, com toda a exuberância de sua vida. Quero viver no meio deles, tomando parte nas suas alegrias, e quero aturdir-me de tudo me esquecer, menos da família infantil. Eu sempre amei as crianças, sempre preferi sua risonha companhia à dos sábios e demais homens, porque nelas sempre encontrei sinceridade a todo momento. Dizia um filósofo que nada mais passageiro, nem mais ingrato que as crianças, mas divirjo inteiramente da sua para ficar com a minha errônea opinião. O que tem a criança é que não é hipócrita, diz e faz o que pensa, sem reserva nem dissimulação de qualquer espécie, ao passo que o adulto finge sorrisos e afagos, enquanto o coração se lhe fermenta de ódio por aquele a quem acaricia e afaga. Eu daria séculos de ventura para viver toda uma existência rodeado de crianças, porque de tal modo não chegaria a saber dos crimes humanos, nem viveria enganado. Oh! Sim, venham a mim os meninos, com a espontaneidade de sentimentos que os caracteriza, com a sua encantadora, inevitável franqueza e ingênua lealdade. Os homens assustam-me, os meninos me atraem. Dos primeiros, espanta-me a confissão, ao passo que as confidências dos segundos me encantam, porque nelas encontro ao simples e a verdade que é tão formosa. Quantas vezes, rodeados desses amiguinhos, me senti pequeno, muito pequeno, ao lado daquelas almas tão grandes. O que falta à generalidade das criaturas é uma esmerada e sólida educação, um mentor que lhes guie os passos nas escabrosas veredas da terra. Um menino bem instruído e educado é um herói, sempre que se lhe depara a oportunidade. Isto sei eu, porque eu tenho visto e por mim mesmo me convenci de que não há nada mais fácil que despertar o generoso entusiasmo das crianças, levantando-lhes o sentimento até as raias do sublime. Uma tarde, saí do cemitério, mais triste do que costume. Havia pensado nela demasiadamente. Vendo-a, a menina pálida dos cabelos negros, junto à campa, a sorrir-me tristemente. E de vê-la, chorou meu coração amargamente a malograda felicidade. Tão triste é ter a gente à mão, transbordante de ventura, a taça da vida, e apartá-la dos lábios sedentos de amor, para se votar a um lento suicídio, a um sacrifício estéril, a uma recalcada desesperação. Oh, o sacerdócio católico é o sacerdócio da morte. Meus filhos adotivos, avistando-me, compreenderam minha preocupação e, porque me estimam, acercaram-se solícitos, enquanto um dos menores se me agarrava ao hábito, dizendo em tom lastimoso: Padre, será verdade que os judeus comem as crianças? Os maus, sim, acrescentou o outro, mas não os bons, não é verdade, padre? Nem a uns, nem a outros, respondi sorrindo, pois os judeus não são antropófagos. Mas a mamãe, disse o primeiro, é quem o afirma, e ainda hoje estava muito assustada por lhe haverem dito andar aí um homem que à noite entra na aldeia com o fito de roubar crianças. É verdade,
atalhou outro. Também a meu pai disseram que este homem penetrou numa casa e chegou a furtar um pão, mas pressentido a tempo pelo cão, fugiu lançando fogo aos olhos, e minha avó afirmou que deveria ser um judeu. A conversação dos rapazes distraiu-me das tristes cogitações e comecei por inquietar-me pela sorte do desventurado a que se referiam. Não era a primeira vez que eu ouvia falar desse homem, a quem chamavam o judeu, e do qual contavam 1000 façanhas e absurdas mentiras. Inferia eu que se tratava talvez de algum desgraçado, cuja existência fora uma história de lágrimas, e tratando de certificar-me, perguntei interessado: quando foi visto o judeu nesta casa, onde furtou o pão? À noite, disse meu pai que foi à noite, e afirmando, o pequeno espreitava receoso em todas as direções. Prosseguindo, chegamos à fonte da saúde, e logo os meninos gritaram aterrados, angustiados, cercando-me: Padre, padre, diga-lhe que somos bons, deve ser esse. E as inocentes criaturas se abrigavam sob a minha capa, escondendo-se outros por detrás de mim, tremendo todos convulsamente. No meio de toda aquela balbúrdia, não tive tempo de contemplar a causa daquele transtorno. Por fim, lobriguei junto à fonte um ancião que deveria contar os seus 70 invernos. Alto, magro, andrajoso, descia-lhe sobre o peito nu longa barba branco-amarelada. Aqueles olhos gemiam e todo ele era o símbolo da tribulação e da miséria. Ao vê-lo em tão deplorável estado, corri ao seu encontro, rompendo o círculo infantil, e ele, ao ver-me, ficou perplexo, como querendo fugir, mas olhando-me ao mesmo tempo, como se procurasse reconhecer-me. Dei-me pressa em tranquilizá-lo, dizendo: nada de temores. Com profunda tristeza, contemplou o pobre velho o grupo de meninos que à distância continuavam a gritar. Há de ser esse, deve ser esse. Adivinhei-lhe os pensamentos e repeti: nada temais, mal algum vos farão. Tomando-o logo após pela cintura, avizinhamo-nos da pequenada, a quem ordenei com acento austero que silenciasse e me ouvisse. Quem vos disse que este velho vos quer fazer mal, mentiu miseravelmente. Em vez, pois, de gritar de sem conta nem jeito, o que deveis fazer é distribuir com ele, cada qual de vós, a merenda que trazeis. Por isso que a lei de Deus manda dar de comer a quem tem fome. Os meninos logo emudeceram e, aconchegando-se entre si, em compacta massa, adiantaram-se temerosos, postando-se a meu lado. Alguns me deram timidamente um pedaço de pão, enquanto eu lhes dizia: não é a mim que deveis dá-lo, mas a este desgraçado. Não tenhais medo, dá-lhe a ele mesmo, e pedi-lhe que vos abençoe, visto que os anciãos são os primeiros sacerdotes do mundo. Um dos menores, fixando em mim o semblante formoso, como para tomar coragem, ofereceu a sua côdea ao pobre velho, enquanto este, pegando-lhe da mão com a sinistra, alçava a destra sobre a cabeça do petis, exclamando com voz comovida: bendito és tu que me deste o pão da hospitalidade. Depois, abaixando-se, beijou, desfeito em lágrimas, a fronte cândida da criança. E essas lágrimas, caindo sobre a cabeça infantil, eram o batismo da gratidão. Os demais seguiram o exemplo do primeiro, e quanto a mim, jamais esquecerei aquela cena verdadeiramente comovedora. O céu ostentava galas na plenitude do seu esplendor, coberto como estava de nuvens purpurinas.
As montanhas, revestidas do seu manto de esmeralda, completavam o esplêndido toucado envolvendo os cabelos de leves e flocosas brumas. E ao fundo do florido vale, um ancião, repelente, rodeado de uma trintena de meninos, abençoava-os com os olhos marejados de lágrimas, porque a emoção não lhe permitia falar. Contemplava eu aquele quadro e murmurava para comigo: como é risonho o começo da vida e como é triste o seu fim. Pobre velho, na vossa fronte há toda uma história escrita. Que papel vos seria nela destinado? Vítima ou verdugo? Mas vejamos. E aproximando-me, docemente lhe disse: sentai-vos, descansai, não tenhais receio algum. De vós nada temo, e tampouco dessas criaturinhas. A verdade, porém, é que meus inimigos de perto me perseguem. Há muitos dias vagueio por estas cercâneas, queria ver-vos e não encontrava ocasião propícia para vos falar. Hoje, morto de sede, pois alguns rapazes, instigados pelas mães, me apedrejaram, feriram-me, e este ferimento me causa febre. Vim dessedentar-me a esta fonte, ia retirar-me no preciso momento em que chegastes. Preciso falar convosco, mas não me atrevo a entrar na aldeia, visto ignorar onde param os meus perseguidores. Esperai-me então atrás do cemitério. Daqui voltarei com os meninos e logo que anoitecer sairei a buscar-vos. Até logo. Meus amiguinhos separaram-se do ancião, dizendo muitos deles que no dia seguinte lhe levariam mais pão, e durante o trajeto cada qual fazia tenção de duplicar a merenda. Tanto podem o exemplo e o bom conselho. Uns pobres rapazolas, aconselhados por mulheres selvagens, perseguiam o mendigo, qual se persegue uma fera, ao passo que outros com ele dividiam o alimento e impacientavam-se pelo dia seguinte para lhe darem ainda maior porção. As crianças são a esperança do mundo, a encarnação do progresso, uma vez que tenham quem guie pela espinhosa senda da vida. Quando chegamos à aldeia, despedi-me dos pequenos até o dia seguinte e, subindo ao oratório, esperei que a noite lançasse sobre a terra o seu manto de trevas, a fim de me encaminhar ao sítio convencionado. O ancião veio ao meu encontro e sobre as ruínas da capela nos sentamos ambos. Isto posto, olhou-me fixamente dizendo: graças a Deus que em sucederem-se os dias não são iguais. Quão diferente é o dia de hoje do de ontem. Sim, ontem me apedrejaram qual se fora um miserável foragido. Hoje me ouvem, me atendem e o que mais é, oferecem-me o pão bendito com que sustente o combalido corpo. Graças, Padre. Bem me disseram que eres um santo. Nada, não confundais o dever com a santidade. Na terra não há santos, mas homens que podem às vezes cumprir a obrigação. E eu, ao prestar-vos meu fraco auxílio, apenas cumpri 2 sagrados deveres, a saber, consolar o aflito e ensinar as crianças a praticarem os mandamentos da lei de Deus. Ai, Padre, como tais mandamentos jazem esquecidos dos homens. Digo com experiência própria, porque todos os infortúnios da minha vida provêm do esquecimento da lei de Deus. Explicai-vos, em que olvidastes a lei promulgada no Sinai? Não fui eu quem a olvidou, Padre. Eu segui fielmente a religião dos meus maiores e, sentado na sinagoga, jurei a Deus obediência, lendo nas tábuas da Santa Lei.
Outros foram os que olvidaram os divinos preceitos. Tende complacência para com eles, porque ai dos pecadores. Ah, Padre, a punição dos culpados não me devolveria o que para sempre perdi. Na minha terra, no meu lar, possuía numerosa família, filhos e netos que amorosos me sorriam. Um dia, porém, maldita voz ali ressoou e as roupetas da intolerância para logo, numa noite, exclamaram: morte aos judeus! Queimem-se-lhes as casas, violem-se-lhes as filhas, saqueiem-se-lhes os tesouros, destruída seja a raça de Judá. Nossas pacíficas moradas foram então teatro dos mais horrendos crimes. Pudemos alguns escapar ao geral morticínio, mas lá deixando mulher, filhos e o produto do nosso trabalho. E tudo isso por quê? Por seguir estritamente a primitiva lei de Deus. Sem forças para mendigar e temendo ser reconhecidos, fugimos em debandada, sem saber onde pousar. Dentre os meus companheiros, alguns mais jovens puderam alcançar um porto de salvação. Eu, porém, enfermei e não pude acompanhá-los. Acolhido por uns camponeses que em sua cabana me hospedaram cerca de 7 meses, deles ouvi que éreis a providência dos infelizes, e assim foi que vos procurei. Um filho daquela pobre gente quis acompanhar-me, mas sabendo eu que a perseguição aos judeus dispersos recrudescia, não quis expô-lo a uma morte quase certa. Empreendi sozinho a viagem, fugindo sempre das estradas mais concorridas e tendo por única alimentação raízes de árvores que ramas virentes, menos ingratas que os homens, me davam seus alimentos e seu fruto. Agora sabeis quem sou. No condado de Ars, alguns irmãos me esperam e todo o meu empenho é reunir-me a eles a fim de orarmos em memória de nossas filhas desvirginadas em nome de uma falsa religião. E com as mãos à cabeça, o pobre ancião soluçava como criança. Deixei-o chorar livremente, certo como estou de que os grandes infortúnios requerem muitas lágrimas. E depois que eu vi mais calmo, atraí-o a mim, dizendo-lhe com a maior doçura: perdoai aos vossos algozes, peço-vos apenas que lhes perdoeis, visto como se o presente deles é de crimes, o futuro será de expiações. Tranquilizai-vos, pois, comigo vos levarei, ampararei vosso corpo enfraquecido e far-vos-ei acompanhar por gente honrada, que guiará vossos passos vacilantes até que vos junteis aos vossos irmãos, com os quais elevareis também uma ardente prece pelos obcecados que profanaram o vosso lar pacífico. Vinde comigo, apoiai-vos em mim, nada temais, porque sou sacerdote da religião universal. Chegados à reitoria, subimos ao oratório, o lugar de repouso para os desgraçados que encontro no meu caminho. E durante 8 dias, sob meu teto, descansou aquele peregrino da dor. Os meninos, entretanto, manifestavam-me pesar por não mais ter voltado o pobre, agora que tanto pão levavam para dar-lhe. Valendo-me da minha influência, consegui que 2 dos meus pacíficos paroquianos acompanhassem o velho judeu na sua longa jornada. Seguiu ele decentemente trajado e com algum dinheiro por mim fornecido. Pedi-lhe apenas que, uma vez chegado ao termo do seu destino, me enviasse por seus guias a notícia de sua feliz chegada. No dia mesmo da partida, invoquei uma reunião de meninos na igreja, com a assistência de quase todos os fiéis que moravam na aldeia. Meu objetivo principal, porém, era reunir os meninos.
Conseguindo este propósito, coloquei-os a todos diante do altar e disse-lhes: Filhos que sois meus, a única alegria do meu viver, é em vós que procuro incutir todo o fruto da minha experiência, para que sejais gratos aos olhos do Senhor. Há dias pedi do vosso pão para um pobre velho que aportou aos vossos lares, ferido e faminto, e hoje outra coisa venho pedir. Não me negueis, amados filhos do coração. Aquele velho já deixou estas montanhas e vai a caminho de longínquos vales buscar um asilo no qual possa implorar a Deus misericórdia para os opressores da humanidade. Pois bem, filhos, eu vos peço que ao mesmo Deus rogueis por este pobre viandante, que sem nem pátria não verá crescer uma flor em sua campa, regada pelo pranto dos filhos, mas como árvore mutilada pelo furacão, rolará por terra, vendo extinguir-se nas próprias raízes a fecunda seiva da vida. Orai por ele, pedi aos céus que chegue a porto de salvamento o errante proscrito, porque a oração das crianças atrai as bênçãos de Deus. Orai, filhos meus, dizei comigo assim: Pai misericordioso, guia os passos do venerando velhinho que viveu respeitando a tua lei, salva-o de todo perigo para que possa viver o resto de seus dias amando-te em espírito e verdade. E os meninos oraram, e suas vozes puríssimas ecoaram certamente pelas bóbadas celestes, atraindo ao terreno templo humilde, espíritos de luz, semelhantes aos raios do sol. Então arestas de luz se encruzavam diante dos altares, enquanto os meninos repetiam com voz vibrante: Pai misericordioso, guia os passos do velhinho que viveu respeitando a tua lei, livra-o de todos os perigos para que possa viver o resto de seus dias amando-te em espírito e verdade. Nesses momentos, não sei o que em mim se passava, mas certo é que me parecia que turiferários invisíveis perfumavam as abóbadas do templo, enquanto astros de 1000 cores lançavam luminosos eflúvios de prismáticos esplendores sobre os pequenos da minha aldeia. Os meninos rezavam sim, e o fizeram com essa divina fé que inflama e eleva as almas puras. Os ecos dessa férvida oração deveriam ter sido repetidos de mundo em mundo, e foi ela, a mais comovente oração que me foi dado ouvir no ergástulo da terra. Há sensações indescritíveis, e tais foram as que experimentei nesses momentos. Razão tinha eu quando disse que a oração das crianças atrai as bênçãos de Deus. Ah, formosa manhã de minha vida, teus raios de puríssima luz far-me-ão sorrir, ainda mesmo no meu leito de morte. Muito tenho chorado, muito tenho sofrido, mas em compensação foi-me dado ouvir o canto dos anjos no humilde templo da minha aldeia. Bendita a oração das crianças, bendita em todas as idades, bendita seja. As mulheres, ao ouvirem o cântico dos filhos, choravam ao passo que estes sorriam. Tudo, porém, passa na vida, e aquelas breves horas também passaram, não sem me deixarem n'alma uma paz que jamais sentira. Depois, todas as tardes, à porta do cemitério, os meninos me diziam: Padre, quer você que rezemos pelo pobrezinho que se foi? Sim, filhos meus, consagremos um momento de recordações a um mártir da terra. E assim, por alguns momentos, orávamos todos pelo pobre judeu.
3 meses depois, regressaram os guias, trazendo-me uma carta concebida nesses termos: Meu padre, terminei felizmente minha longa viagem e hoje, nos braços dos meus irmãos, bendigo a vossa memória. Ao cair da tarde, reunimo-nos todos ao pé de um roble secular e, cumprindo vossas ordens, imploro pelos homicidas que sacrificaram minha mulher e meus filhos. Quando tenha de deixar este mundo, meu último pensamento será vosso. Graças, meu Deus, é uma vítima a menos das perseguições religiosas. Descansa, pobre judeu, e bendize ao teu Criador o teu porvir. Ah, religiões, religiões, quanto sangue inocente derramado! Que severas contas prestareis a Deus dos vossos iníquos feitos. Em meio de tantas amarguras, só me resta um consolo, uma sorridente esperança, o advento da religião universal, religião que destruirá coletivos ódios e divergências pessoais, constituindo um só rebanho e um só pastor, unindo todos os mortais pelos sagrados laços da fraternidade. Só para se amarem foram criados os homens, e os grandes desígnios de Deus hão de cumprir-se.